Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, a febre e a logística complicada da Black Friday. Está aí mais uma época de descontos. Depois, o Orçamento do Estado. Veremos se o documento, aprovado nesta quinta-feira, é afinal muito ou pouco parecido à proposta que o Governo apresentou ao país em outubro. De seguida, falo com a Inês Pinto Miguel e o Paulo Ribeiro Pinto. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com a Black Friday, o período de descontos, que de sexta-feira tem apenas um nome. Em tese, assinala-se no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, ou seja, desta vez a 28 de novembro, mas na realidade é cada vez mais alargado no tempo. E implica uma logística complexa, incluindo no lado das empresas de distribuição. Comigo está a Inês Pinto Miguel. Olá, Inês. Para as empresas de distribuição, que dimensão do negócio é que a Black Friday representa? Olá, Hugo. Representa 2 meses muito atarefados, porque apanha aqui um pico muito grande, portanto, Black Friday, Natal e saldos. Aqui uma enxurrada de descontos e tem uma grandeza na ordem dos milhares e dos milhões, por assim dizer. Portanto, milhares de encomendas, milhões de caixas e um volume de negócios sempre a crescer com grande peso. As empresas de distribuição estimam que ali à volta entre os 15% e os 20%. Do seu volume de negócios é feito durante este período da Black Friday? Sim, sempre em novembro e dezembro aqui também no acumulado, não é? Porque a Black Friday não podemos só contar com a Black Friday. Agora é sempre visto como estes 3 passos: Black Friday, Natal e saldos, tanto que, e depois já falaremos disso de certeza, são feitas contratações a contar já com este período. Já vamos a esse aspecto, sim, mais à frente. Mas, por exemplo, nós falámos aqui com várias empresas de distribuição, falámos com o Luís Simões, que está a planear, ou está a prever, melhor assim, entregar cerca de 355 mil encomendas neste período. Corresponde a cerca de 60 milhões de caixas, e lá está o volume. Estes 2 meses representam entre 15% a 20% do seu volume anual. Os CTT agora contam com uma operação a nível da Península Ibérica, desde a aquisição da Cacesa, e estimam entregar 5 milhões de encomendas só nestes 2 meses. Mas para o conjunto das duas geografias, não é? Para Portugal e Espanha. Exato. Em conjunto, não dão números tanto quanto sei para Portugal especificamente. Agora, tu falavas há pouco da questão das contratações, porque todos os anos as empresas de distribuição, para fazer face a este aumento do volume de encomendas e de negócio, têm que contratar, têm que ir buscar pessoas temporariamente para lidar com isso. Que impressões ou que dados é que conseguimos recolher nesse aspecto? Portanto, as contratações não são só a nível da logística e da distribuição, são muito transversais a todas as empresas, porque são 2 meses que mexem muito com a economia nacional, desde lá está, desde a distribuição, desde a logística, passando, por exemplo, pelo retalho alimentar, falemos assim. E claro que mais trabalho significa que tens de reforçar as equipas, e as empresas já sabem disso. A Luís Simões, por exemplo, com quem falámos, dizem que vão aumentar em relação ao ano passado em 15%. Os CTT estão a planear contratar mais cerca de 1.000 trabalhadores para as 2.400 rotas que têm. A DPD contratou 200 para este período. Portanto, aqui a nível de encomendas, estimamos que elas cheguem aos seus destinos e aos consumidores portugueses. Com a ajuda dessas contratações, claro. Exato. Agora, temos que falar aqui noutro aspecto, que é nos Black Fridays dos últimos anos, temos ouvido falar cada vez mais de denúncias de promoções consideradas enganosas, de preços que são aumentados artificialmente antes para depois dar a noção que baixaram muito. Os portugueses estão mais atentos? Como é que esta situação tem evoluído? Não, os portugueses estão sem dúvida mais atentos. As próprias redes sociais têm sido um exemplo e têm vindo a contribuir para ajudar a esta desconfiança. Ou seja, muitas vezes os portugueses vão partilhando que realmente vale a pena e
tendo em conta o tempo que já passamos, as dificuldades financeiras com que passamos, sem dúvida, e até há soluções que já nos ajudam. A DECO e o Quanto Custa são dois desses exemplos. Tem que fazer o acompanhamento do preço dos produtos para... Sim, e depois conseguimos ir buscar especificamente por loja ou por produto, e fazem aqui uma média dos últimos 6 meses, 3 meses, se não me engano. Mas sim, os portugueses estão mais atentos, mas também não há aquele deslumbramento inicial que havia quando a Black Friday chegou a Portugal, não é? Que tínhamos, obviamente que víamos as reportagens que chegavam dos Estados Unidos, dos clientes à porta das lojas, a amontoarem-se à porta das lojas, e esperávamos que o mesmo acontecesse em Portugal. Nos primeiros 2 anos talvez isso aconteceu, mas as promoções não eram assim tão significativas, e as expectativas moderaram-se nesse aspecto, mas de qualquer das formas as vendas têm crescido nesta altura, e tudo indica que vão continuar a crescer. Obviamente focámos aqui na questão logística, mas é claro que os comerciantes propriamente ditos, é claro que têm muito a ganhar com esta época. Obrigado, Inês Pinto Miguel e a Black Friday. E agora o Orçamento do Estado. Sem surpresas, mas com cerca de 150 de alterações, foi aprovado o Orçamento do Estado para 2026. A proposta inicial do Governo não tinha decisões de maior significado orçamental, mas foi alterada por via das negociações com as bancadas parlamentares. No final, passou com os votos a favor do PSD e CDS, a abstenção do PS e os votos contra dos restantes partidos. Comigo está o editor de Economia do Negócios, Paulo Ribeiro Pinto. Viva Paulo. Olá. Quão diferente é este orçamento que foi aprovado daquela proposta que nós conhecemos e sobre a qual falámos de resto em outubro? Não é uma versão muito diferente daquilo que foi apresentado, a versão inicial apresentada pelo Governo em outubro, por 2 razões. Primeiro, porque o número de alterações que foram aprovadas da oposição, mas também dos partidos que suportam o governo, não são significativas. Estamos a falar de cerca de 160 propostas de alteração. Se olharmos para o conjunto das 2.000 e quase 200 propostas apresentadas pelos partidos, falamos de 7%, ou seja, é uma taxa de execução de propostas aprovadas muito baixa e bastante reduzida comparando com aquilo que nós tivemos noutros anos recentes, na última década, por exemplo, que é a contabilidade que eu tenho vindo a fazer ao longo dos anos de acompanhamento do orçamento. Portanto, por esta razão, não é um orçamento que sai muito diferente daquilo que entrou. Por outro lado, também não é diferente porque as medidas que foram aprovadas não são medidas, como disse o Primeiro-Ministro, que desvirtuam a versão original da proposta de lei e também não colocam em causa o ligeiro excedente que o Ministro das Finanças inscreveu na proposta. Era exatamente isso que eu te ia perguntar. Portanto, o Governo estima um impacto de 100 milhões de euros das medidas que foram aprovadas no processo negocial. Estes 100 milhões de euros não têm um impacto excessivo no saldo orçamental? Não tem. O saldo esperado pelo Ministro das Finanças é de 263 milhões de euros para 2026, o que corresponde a 0,1% do produto interno bruto. Se nós retirarmos os tais 100 milhões, ficamos com 163 milhões de euros. Isto são ainda estimativas que o Governo apresentou, mas a verdade é que ficamos com um saldo positivo, mas na linha d'água, portanto estamos residual. A falar de 0,05% do produto interno bruto. 100 e poucos milhões, o que no copo do orçamento é uma gota d'água. É uma gota muito pequenina d'água, porque de facto é uma coisa irrisória. Se nós pensarmos que, por exemplo, a despesa do Estado ultrapassa os 100 mil milhões de euros, que isto não é nada. Por outro lado, o próprio Governo, e apesar o próprio Primeiro-Ministro, apesar dos vários avisos que foram sendo feitos ao longo do debate na especialidade, e no próprio debate final, não se mostrou preocupado com isso. Portanto, não me parece que estes 0,05% do PIB, que pode ser o saldo positivo em 2026,
que é metade daquilo que era previsto, seja preocupante para as contas públicas. Ninguém vai dizer, bom, Portugal está a incumprir de forma significativa as regras europeias. Não me parece que isso seja por aí que... E no xadrez político o governo também não vai poder culpar a oposição se eventualmente até poderá. As coisas correrem. Aliás, toda a narrativa que foi feita ao longo de todo o debate foi, bom, vejam lá, porque isto já está tão curto, é 0,1% do PIB de excedente. Se vocês partidos da oposição, apresentam propostas que ponham em causa este ligeiríssimo excedente, bom, rapidamente deslizamos para déficit. Isto pode ser um capital político que eventualmente o governo poderá usar ao longo de 2026 para dizer, nós até apresentámos um excedente para 2026 e perdoem-me a expressão, os malandros dos partidos da oposição é que se juntaram e em coligações negativas e fizeram aprovar a despesa acima daquilo que era previsto. O que até nos poderia levar a outra discussão, mas fica para outro episódio, que é agora a obsessão nacional com os excedentes, como se nunca pudesse haver um déficit por ligeiro que seja. Enfim, é outra discussão, e que tem a ver com prioridades políticas e com Exatamente. As contas do país ao mesmo tempo, naturalmente. Ainda assim, houve algumas decisões que, não tendo um impacto orçamental significativo, foram de facto muito comentadas, porque foram aprovadas por vontade da oposição. Há aqui a questão das propinas, há também alguns troços de portagens. Há assim alguma que te chame mais a atenção? Eu acho que que tem maior impacto orçamental são as isenções ou a eliminação total de portagens em alguns troços de autoestrada. Portanto, estamos a falar aqui de alterações muito cirúrgicas em troços, por exemplo, na A2, também na A6, na CREP, no Porto, só para pesados, também na zona da Batalha, na A1, que é também só para pesados. Portanto, são coisas muito pequeninas. A A25, que termina a última. E em alguns casos só para residentes ou só para empresas. Esse é no caso do Alentejo, na A2, que os troços em que há isenção de portagens é só para residentes ou para empresas cuja sede seja naquelas regiões. Portanto, são alterações muito cirúrgicas. Aquela que terá maior impacto é de facto esta da A2, nos troços em que a proposta do PS define como isenção para residentes e empresas com sede naquelas localidades, e que a UTAU, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, estima que num cenário base central poderá custar à volta de 24 milhões de euros. Se juntarmos depois as outras, teremos qualquer coisa à volta dos 30 milhões, pelo menos era este o número que circulava nas bancadas enquanto se discutia esta fase final do Orçamento do Estado. Portanto, estaremos a falar aqui será a medida, dentro deste bolo dos 100 milhões de que o Primeiro-Ministro apontava para a estimativa de impacto orçamental, será aquela que tem o maior impacto no saldo orçamental. Depois também há outra medida que causou bastante polémica, até por questões processuais, que não interessa agora aqui abordar, que foi o reforço da verba para o Tribunal Constitucional. Estamos a falar de 1,6 milhões de euros. Também não é uma verba significativa em termos dos grandes números que são o Orçamento do Estado, que compõe o Orçamento do Estado, mas também foi digamos que uma derrota dos partidos da coligação, da AD e do próprio Governo, porque isto foi um processo iniciado até pelo próprio Presidente do Tribunal Constitucional, que pediu uma audiência no Parlamento para fazer este pedido de um aumento das verbas, porque é necessário reforçar a capacidade do Tribunal Constitucional, que nos últimos anos ganhou uma série de novas competências, nomeadamente das contas dos partidos, e portanto isso eles, e não só das contas dos partidos, mas também outras competências relacionadas com o controle de contas, que o Tribunal Constitucional pediu para ser reforçada a verba, porque já pelo menos há 3 anos que não havia alteração do valor. Essa é outra que eventualmente será mais significativa, até do ponto de vista político. As propinas, no caso das propinas, é receita que não entra nas universidades, eventualmente poderá depois, mais tarde, ser compensada por transferências do Estado Central. A ideia do Governo era uma atualização ao valor da inflação. Ao valor da inflação que, segundo o próprio argumentário do Governo, custava cerca de 2 cafés por mês.
€1 por mês, ou €1 e pouco por mês, e que esse reforço serviria até para ajudar os alunos mais carenciados com o reforço da ação social, para que houvesse maior capacidade desses alunos ingressarem no ensino superior. Mas essa não terá um impacto imediato, é a receita que não entra, digamos assim. Há outras medidas mais minúsculas, digamos assim, de muito detalhe, que o próprio Ministério das Finanças ainda não disse quanto é que iriam custar. Portanto, temos só este grande valor, que não é muito grande, mas o valor total de 100 milhões de euros, que não sabemos exatamente como é que se reparte pelas medidas que foram aprovadas. Cá estaremos para acompanhar no próximo ano a execução orçamental do Orçamento de 2026. Paulo Ribeiro Pinto e o Orçamento do Estado. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontros para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.